Apesar de todos os avanços técnicos e científicos no campo da produção alimentar, o mundo ainda vivencia a problemática da fome de uma maneira extremamente grave. São fomes endêmicas e epidêmicas resultantes de um modelo econômico e social perverso no qual comungam uma abundância desmedida de um lado e uma carência irresponsável de outro, a reboque de um mercado de políticas e de conflitos militares que deixam milhares de seres humanos famintos e desválidos. O presente texto, parte de uma dissertação, tenta resgatar alguns processos históricos da fome no mundo e no Brasil, até os idos dos anos 40 do século XX, como ponto de reflexão para o entendimento da fome na atualidade. Segundo Josué de Castro, o maior drama da humanidade é a fome. Esse drama esteve presente ao longo de toda a história do Brasil, até a década de 1940. A fome era tratada como algo natural, fruto da ignorância da população mais pobre e resultado de problemas alheios à ação humana. Essa realidade, que já vinha sendo explorada em romances regionalistas a partir de 1930, como O 15, de Raquel de Queiroz, Saara Vermelho, de Jorge Amado e Vidas Secas, de Graciliano Ramos, passa a ser analisada teoricamente por Castro, que vai falar da fome como um fenômeno social, originando da sua organização social e econômica do país. Com a criação dos Serviços de Alimentação e Previdência Social, SAPs, durante o Estado Novo, tem início as primeiras políticas nacionais de alimentação no Brasil. Tendo como público-alvo os trabalhadores, são criados restaurantes populares e começam a ser distribuídos alimentos básicos, visando uma orientação nutricional das camadas mais pobres, já que existia um mito de que o pobre não sabe comer. Em 1967, o governo militar extinguiu os SAPs e passou a focar em programas que relacionassem a produção e distribuição de alimentos. No ano de 1972, foi criado o INAM, que estabeleceu um conjunto de programas voltado para o desenvolvimento de políticas de alimentação e nutrição das famílias mais vulneráveis. As ações, entretanto, tinham caráter assistencialista e não eram suficientes para sanar as questões estruturais relacionadas ao problema da fome. Com a redemocratização, os programas existentes são abolidos e novos projetos visando o abastecimento alimentar passam a ser propostos. A década de 1980, no entanto, foi marcada por intensa crise econômica, o que aumentou o número de pessoas vivendo em situação de vulnerabilidade. Durante o governo Collor, vários programas foram extintos, restando apenas PNAE, o Programa Nacional de Alimentação Escolar. A sociedade civil, entretanto, começa a se organizar e o sociólogo Albert de Souza, o Betinho, cria a Ação da Cidadania contra a Fome. A miséria pela vida é a partir desse projeto. Torna-se evidente a necessidade de ações de combate à fome e a pressão da sociedade faz com que o governo Itamar Franco institua o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Em 1995, com a chegada de Fernando Henrique Cardoso à presidência, mais uma vez, há uma interrupção nas ações que já vinham sendo feitas através de criação do programa Comunidade Solidária. Fica ao cargo da sociedade civil a atuação no combate à fome e à miséria. Em 1999 é criada a primeira versão da Política Nacional de Alimentação e Nutrição e programas de transferência de renda, como o Bolsa Alimentação, passaram a ser criadas. No ano de 2003, o presidente Lula criou o programa Fome Zero, integrando diversos projetos de combate à fome, dentre eles o Bolsa Família. A erradicação da fome passa a ser tratada como uma política pública. Os avanços são significativos, mas além da transferência de renda, a manutenção desses avanços depende de ações que possibilitem que as famílias consigam ingressar no mercado de trabalho e saírem da situação de pobreza em que se encontram. Em 2011 foi criado o Plano Brasil Sem Miséria, que visa garantir a sustentabilidade dos resultados já alcançados. Em 2014, o Brasil saiu do mapa da fome, vendo seu índice de pessoas em situações de miséria reduziram consideravelmente. Esses avanços, no entanto, não vieram unidos à política pública que fosse capaz de manter a melhora desses índices. No governo Temer, as políticas implantadas sofrem grandes cortes orçamentais,
A crise econômica se identificou e o número de vulneráveis sofreu um aumento significativo. Conforme o IBGE, entre anos de 2017 e 2018, 10,3 milhões de pessoas enfrentaram algum grau de insegurança alimentar no país. Em 2019, o presidente Jair Bolsonaro extinguiu o CONSEA e passou a incentivar a agricultura agroexportadora. A crise econômica e a pandemia colocaram milhões de trabalhadores brasileiros em situação de vulnerabilidade. 4 em cada 10 famílias brasileiras não têm acesso a uma alimentação de qualidade em quantidade suficiente. Ao longo de sua história, o Brasil nunca conseguiu resolver completamente o problema da fome. Tivemos avanços em alguns momentos, mas o cenário atual é bastante preocupante. A insegurança alimentar é uma realidade cada vez maior de grande parte da população brasileira. O flagelo da fome, tão bem descrito nas páginas de nossa literatura, é extremamente real e tem se agravado com o aumento das taxas de pobreza e desemprego e com cortes nos orçamentos destinados à agricultura e proteção social. O acesso à alimentação é direito inalienável de todo ser humano. A fome, entretanto, é um mal muito distante de ser resolvido. Em seu livro Quarto de Despejo, Carolina Maria de Jesus fala que a escravidão atual é a fome. A fome cuja cor é amarela e que parece nunca deixar de fazer parte da história do nosso país. E toda tristeza existe, mas a tristeza mais triste que faz tudo entristecer é a mãe pobre gemer, dos olhos as águas correndo, vendo teu filho dizendo: mamãe, eu quero comer. Hoje, a partir dos trabalhos de Josué de Castro, que é especialmente. Olha, não ri do cara que tá assim da agora. Tá vendo? Aquela que ocorre depois da. Subindo no Epidêmica ou aberta e a epidêmica ou fome epidêmica ou aberta é aquela que ocorre graças à situação específica de uma data. A Organização das Nações Unidas e a OMS, Organização Mundial da Saúde, define que por dia cada pessoa precisa consumir no mínimo 2.500 calorias. Para as pessoas que consomem média menos que isso, considera-se ela esteve com a fome epidêmica ou atípica. Acho que não.